Podeis assentar. Estava no propósito do meu coração que vocês fizessem juntos, em pé. Mas eu mudei, de repente. Vou usar só um versículo. Salmo 84. Glória a Deus. Se você não tem uma Bíblia, se é um visitante, o irmão que esteja próximo, ajude você a fazer ou acompanhar a leitura da palavra de Deus. Se você esteja sem a Bíblia, eu leio o Salmo 84 depois. Vou comentar só um versículo. Quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa de Deus a habitar nas tendas da impiedade. Versículo 11 é o que eu vou utilizar. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Salmo 84 é um dos que me refresca a alma. De vez em quando abro a Bíblia e leio ele. Mas eu quero ficar agora só com o versículo 11. E entendo aqui no versículo 11, figuradamente, de maneira tipológica, de maneira que o pregador pode figurar como a mão de Deus está conosco. Porque o Senhor Deus é um sol, é um escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão.
5 tópicos que, se fosse comentar o capítulo todo, iria longe. Os 5 tópicos já são um pouco mais fácil de se usar o tempo, mas ficam comigo neste pensamento. 5 declarações neste verso que nos revelam a mão de Deus sobre nós. Desculpem, não vou desfazer os hinos da harpa, nem os hinos que se cantam. Não, pelo amor de Deus, vocês cantaram louvando a Deus e nós acompanhamos. Mas sempre que cantam isso, me toca na alma. E cada vez eu falo para o Mazinho, ali do meu lado: Deus tipologicamente fala na Bíblia que estamos debaixo das suas asas, mas Deus não tem asa. É uma tipologia de Deus guarda, como uma galinha, como uma ave guarda os seus filhotes. Mas Deus não tem asa. Pastores pregadores entram pela lógica. Deus não tem asa. Por quê? Asa é para voar. Deus não precisa voar. Ele é onipresente. Ele está aqui agora. Ele está lá na minha casa, está lá na sua casa, está lá em São Paulo, está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa, está lá na Ásia. Deus está em todo lugar, não só da terra, mas no mundo inteiro, porque Ele é onipresente. Então Ele não precisa voar daqui para lá. Mas Deus tem mão para nos abençoar, para nos guardar. E vejamos agora a mão de Deus, tipificando esses 5 dedos. Deus tem 5 dedos, pastor? Não sei, nunca vi. Ele fez o homem à sua semelhança. Ele não fez o homem igual, mas semelhante. Eu sei que estudar com o pastor Osmar é bem difícil, porque às vezes vocês não estão acostumados a ouvir esse tipo de esclarecimento. Mas, tipificando, estamos debaixo da mão de Deus. Primeiro, ele diz: porque o Senhor Deus é um sol. Primeiro o significado. Quando diz que Ele é um sol, ora, Deus é luz. Deus não é aquele sol que nós vimos. Aquilo lá é uma criação. A terra todinha, na presença de Deus, é um grão de areia. Eu nem digo de areia, de pó, tão pequenininha, que a própria Bíblia diz que as nações são como pó dentro da concha de uma balança. Um pauzinho. Pois Deus é tão grande, é tão infinito, sua presença enche todos os cantos, e Ele está acima de todas as coisas. Seu trono é sobre os céus, dos céus, dos céus, sobre tudo. Paulo disse que foi até o terceiro, mas o que ele viu não tinha palavras para explicar. Tudo era tão glorioso, tudo era tão famoso, que não dava para explicar. A grandeza de Deus.
Ele é um sol. Não esse solzinho que nós vimos. Não essas estrelas que nós vimos. Preste bem atenção. Tem muitas dessas estrelas que são maiores do que o sol que nós vimos. Porque nos parece que o sol é maior, porque ele está mais perto. E as estrelas estão mais longe. E quanto mais longe, dá a impressão que são menores. Mas aqueles milhões de estrelas que você pode imaginar, não só sobre a Terra, mas em todo o universo. Dá um glória a Deus aí agora. A Bíblia diz: Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Se esses bilhões de estrelas, Deus as conhece pelo nome, então Deus conhece o teu nome. Então Deus sabe o teu nome. E o teu nome é tão sabido lá em cima, que quando alguém aceita Jesus, a primeira coisa que faz, o Espírito Santo entra na sua vida. E lá em cima tem um livro, e o teu nome é escrito no livro da vida. Glorifica. Mas foi o nome que ele te deu, é o mesmo que a tua mãe deu, é o mesmo que teu pai deu, é o mesmo que foi registrado em cartório. A Bíblia diz que teremos um novo nome. Mas ele conhece o teu novo nome. Tu pode não conheceres, mas ele conhece. Oh glória! E teu nome, o nosso nome, é escrito no livro da vida. Por isso que preste atenção. Na explicação da palavra, no ensino da palavra de Deus, uma das últimas coisas que há de acontecer, depois do arrebatamento, depois de Cristo descer pessoalmente com os seus remidos e reinar sobre essa terra por 1000 anos, depois de tudo aquilo que vocês imaginam, de grande tribulação, depois de tudo, vem o juízo final. Ele colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E ele tem o nome de cada uma das suas ovelhas. Porque o nosso nome está no livro da vida. E pelo juízo final, ele chama de acordo com o livro da vida. Teu nome está escrito lá, então glorifica ele todo dia. Todo dia dá graças. Porque talvez nunca pagasses para te registrar, como alguém fez no cartório quando você nasceu. Mas ele, no dia que você se entregou para Jesus, o Espírito Santo entrou na tua vida, o Espírito Santo logo se comunicou com o Pai e disse: esse é o fulano, essa é a fulana. E o nome foi escrito no livro da vida. Quando for no juízo final, todos que estão à sua direita são os que estão escritos no livro da vida. E os outros não são, não estão. E vão reclamar, porque ele vai: vinde benditos de meu Pai,
no juízo final, pelos que estão escritos no livro. Vinde, entrai aqui no reino que vos está proposto desde a fundação dos séculos. E teu lugar já está reservado. Não joga fora. Não perde a oportunidade que Deus te deu pelo seu amor. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Mas eles não chamará os outros, e diz a Bíblia que eles vão reclamar, e no juízo final, e o Senhor dirá: afastai-vos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Quem é que ele conhece? Como filhos seus, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador da sua vida e receberam o Espírito Santo e se tornaram com Ele seu filho. Os filhos Ele não vai jogar fora, nem vai mandar para o lago de fogo, e não é para o inferno, não. Opa, não se assuste agora. Tem coisas que eu ensino meio profundo e fica difícil, não é? De entendê-lo. Mas o inferno é um local ardente, sofredor, para onde vão os que rejeitaram a Cristo como Salvador. Mas o inferno não é um lugar eterno. Não. O próprio Jesus, quando morreu, desceu aos infernos. E diz a Bíblia que lá ele proclamou, mas ao terceiro dia ele saiu. A condenação eterna no juízo não é para o inferno, é para o lago de fogo ardente. É outra dimensão, muitas e milhares de vezes mais ardente, mais castigante, mais sofredora do que o inferno, o lago de fogo ardente. Ninguém vai querer ir para lá. Nem eu. Nem eu. Um homem de coragem, 3 homens de coragem, chegam para o rei e diz: vocês não vão adorar a minha estátua, vocês não vão adorar a minha imagem. Não, Senhor. Então eu vou jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Não, não vou. Mas se vocês não vão, aquece lá a fornalha 7 vezes mais, de tal maneira que as pessoas que se aproximavam demais chegavam a morrer. Mas os 3 continuaram firmes. Não. Fica sabendo, ó rei, você pode fazer o que quiser, mas nós não adoraremos, nem nos prostraremos diante da tua imagem. E jogaram os 3 lá dentro. Segundo o entendimento bíblico, os que jogaram tiveram que chegar tão perto que morreram, caíram asfixiados. Mas os 3 que estavam amarrados, só queimou as cordas. Começaram a andar de um lado para o outro. E numa prova desta, tu pensa que Jesus abandonaria eles?
Não, senhores. Quando eles caíram na fornalha, Jesus já estava lá dentro. Tenha calma, meu filho, eu estou contigo. E segundo a palavra, quando o rei os chama para fora, eles saíram. Disse, eram 3? Mas eu vi 4. Não conhecia Jesus. Você conhece Jesus? Porque não dá um glória a Deus. Ele vai, se precisar, até dentro do lago de fogo para salvar uma alma. Deu a sua própria vida para salvar as almas. E quando os 3 saíram, ele não foi junto com o rei, porque não conhecia, não o chamou. Mas eu vejo a interpretação bíblica, chegando perto deles, cheirando eles. Não tem cheiro de fio, nem de um fio de cabelo queimado. Por quê? Por quê? Temeram a Deus e estavam com Jesus. Nunca pense que existe um lugar no mundanismo melhor do que este de estar na presença de Deus. E é por isso que este salmo diz: é melhor estar lá na porta, recepcionando, do que estar lá fora. Uribicandalai, Charabaribicandalasai, Chugibirmai, Charabaribicandalasai. Oh glória, oh glória, oh glória. Glorifico a Ele. Glorifico a Ele. Porque desde a minha adolescência, 14 anos, minha esposa conheceram os meus irmãos, que saíram e foram para o mundo. Saíram da igreja e foram para o mundanismo. Mas eu fiquei em casa e acompanhava a minha mãe, carregando a minha Bíblia ao lado dela. De pé, se lembram onde namorava? De onde era a igreja? Ela conhece bem. De pé até a igreja. E voltávamos para casa. Fiquei acompanhando a minha mãe, porque o meu pai também saiu viajando de caminhão por esse mundo afora. Ele era dono de caminhões. Mas eu fiquei lá com a minha mãe e a minha irmã. 2 irmãs. Uma nasceu lá em Blumenau. Tentação nunca faltou e nunca vai faltar. O mundo oferecer coisas vantajosas que a tua carne, tua mente sente saborosa, sente maravilhosa. Nada vale mais do que estar na presença de Deus. E eu vou aqui acabar, senão eu vou até meia-noite. É como um sol que brilha. Então você não está nas trevas. Você está na luz. Como Ele na luz está. Debaixo do rosto de Deus.
que não é do tamanho daquele solzinho ali. Nem existe estrela maior do que a face dele. Mas a face dele ilumina todo o universo numa só hora. Tão imenso. E não é possível que um crente tão pequenininho, considerado como um banãozinho de areia, fique fora da luz do seu olhar. Não. Você pode estar aonde quiser. O salmista disse, não tem altura. Aliás, Paulo, falamos isso até em Romanos. Paulo, não tem altura, nem profundidade, nem largura, nem lugar algum que podemos nos esconder de Deus. Aonde quer que estiver, ali Deus está nos vendo e conhece a nossa vida. Pode faltar força na corrente elétrica, mas não falta luz no rosto de Deus, no olhar de Deus. Oh, glória! Este sol é luz, por isso os filhos de Deus não andam nas trevas do mundanismo. O sol é calor, por isso o crente, filho de Deus, não pode viver frio e nem morno, mas são fervorosos. Aliás, quem esteve aqui no encontrão dos jovens? Alguns levantaram a mão. Estiveram aqui no encontrão dos jovens. Fizeram barulho, não é? Um barulho tremendo. Só me restou uma pergunta: onde está aquele povo barulhento? Que cantava e glorificava o culto inteiro. Dormiu. Ou aquele povo foi-se embora para Sião. Ainda estão por aí. Como é difícil hoje. Há 71 anos passados, quando eu me entreguei para Jesus, um povo fervoroso, reunião de jovens que nós fazíamos na igreja domingo à tarde, e que na época não existia, nós fazíamos, e os pastores ficavam meio balançando, inclusive aqui em São Paulo. Não se pode criar uma igreja dentro da outra. Não tem nada de uma igreja dentro da outra, pastor. O senhor vai estar ali ao meu lado, o senhor vai ver que nós vamos juntar para botar esses jovens para orar e buscar a Deus. O lugar para namorar está cheio, mas para buscar a Deus é aqui. E quantas vezes nós estávamos aí na igreja de Blumenau, vinha aquele monte de jovem na frente, orava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Ali na Vila Espanhola, irmão Cícero não queria isso, não. Aqui em São Paulo não. A mesma coisa eu convenci, que não é um culto separado, pode vir todo mundo, mas é uma palavra preparada para os jovens, de incentivo para os jovens. Muitas vezes, ali na Lapa, os filhos de irmão Cícero e alguns obreiros de Belém foram lá na Lapa no culto de jovem da mocidade para ver que negócio de jovem é esse. Não, a igreja está toda lá. Irmão Grangeiro ficava tão temeroso que quando esse turma do Belém chegava, eu ficava sentado e ele que se levantava no púlpito para mostrar que o culto é da igreja, mas a palavra é para os jovens.
o incentivo, o ânimo. E como resultado, ali na Vila Espanhola, Claudete lembra, tivemos ali momentos, o Mazinho deve estar lembrado, era pequenininho, mas deve estar lembrado. Tivemos momentos que nunca mais se repetiu no nosso ministério. Teve culto ali na Vila Espanhola, com os jovens, que Jesus batizou 53 com o Espírito Santo. Cada um que ia recebendo, ia subindo por púlpito, e iam contando. Sabe que eu fosse você, tinha dado um glória. Ou dizer, Jesus, me ajuda a ser assim. Aleluia. E como resultado, um dia fomos levar o batismo no Belém, é toda a cidade capital, todo o setor da capital, das cidades vizinhas. Então o Belenzinho, quando batiza, é mais de 1000 pessoas cada vez. Cada vez. E um dia eu levei lá, de Vila Espanhola, 58 irmãos. E contamos numa reunião, fizemos ele sentar num lugar separado. Todos eles batizados com o Espírito Santo, para serem batizados nas águas. Aleluia. Nunca me esqueço quando eu fui batizar lá também, no Belém. Estava ao meu lado o missionário Eurico Bergerstein. E nós batizando. Depois de alguns minutos, sai aqueles 6 dentro do tanque e entra outros 6 batizando. O batismo começa às 9 horas, termina 1 hora, 2 da tarde. É mais de 1000 pessoas cada vez. Quantos já viram o batismo lá no Belém? Aqui já tem quem viu. É um número fantástico. E eu saí, irmão, do Belém. Segura essa. Não existe coisa mais importante na minha vida. Não existe. O sol é o calor do crente. Crente frio. Quem é um crente frio, pastor? Frio espiritualmente. Crente frio não dá aleluia, não dá glória a Deus, não cumprimenta ninguém com a paz do Senhor. Oi, irmão, tudo bem? Oi, irmão, tudo bem? Oi. Está congelado. Mas um crente cheio do Espírito Santo é um crente que queima, é um crente que arde, é um crente que tem vontade. Outro dia eu vi ali no gabinete, estava junto comigo o Mazinho. Chegou ali algumas pessoas, inclusive uma senhora bem velhinha já. E eu cumprimentei, como sempre, com todo o respeito. Mas o Mazinho não. Né, Mazinho? Mazinho abraçou. E a velhinha abraçou e chorou. Como quem diz, é isso que eu queria. Alguém que mostrasse um pouquinho mais de amor. Não estou mandando vocês sair daí e abraçar todo mundo. Estou dizendo que o crente é quente. Não é frio. Não é geladeira.
Ah, meu Deus, já vai dar 9 horas. Oh, Jesus, o sol é o motivo e a razão da existência de todo verde, de toda plantação. Aonde não bate sol, dentro das cavernas, não nasce nada. Só dá morcego. Mas aonde bate sol, esquenta a terra, e cai a chuva, esquenta a terra, as plantas vêm viçosas. Ei, fica debaixo do sol da glória do rosto de Deus, brilhando sobre a sua vida. Não seja frio. Portanto, retire a frieza, a indiferença, a ignorância, a dureza. Por quê? Não dá valor a nada. Crente frio não é o crente que tem o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo é azeite com fogo puro. As 5 virgens prudentes tinham as suas lamparinas e as suas vasilhas cheias de azeite. E as lamparinas ardendo fogo, queimando. As loucas estavam juntos no mesmo lugar, mas a vasilha vazia de azeite, as lamparinas se apagando. Que elas representam? Esses crentes que estão se acabando, que estão dormindo, que estão deixando isso para lá. É duro falar isso, mas eu sei que Jesus é muito breve. E me cabe acordar o povo de Deus. Jesus também prometeu sua paz. Eu não estou lendo os versículos por causa do tempo. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Se Jesus é a luz do mundo, se Ele está na sua vida, você não anda nas trevas. Você anda na luz, como Ele na luz. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é uma luz guardada para um momento escuro, mas é uma luz que brilha infinitamente. Aleluia. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Sabia que não ia dar tudo, mas esse é o primeiro item. Deus é um sol e escudo, que significa dizer que Deus está na prontidão de proteger os que são seus. Deus reveste. Já expliquei muitas vezes e o que diz a Bíblia. Vindo o inimigo como uma torrente de água. Agora estava olhando as notícias. Ali em São Paulo, numa corrente d'água lá, enchente, determinado lugar de chuva. Uma mãe com 2 crianças desapareceram. Não, nós não vamos ser levados pelas correntes deste mundo,
Porque há um Deus que nos protege. Por isso que eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que um vento me venha ao contrário, para ver meu fim, não adianta, não vai me levar, porque eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu vou fazer uma perguntinha que parece que é pergunta para criança. E até me lembrei de um caso de um neto meu na escola. Você está sentindo o amor de Deus na sua vida? Então por que não dá um glória a Deus? Se ouve, se entende, confirma na Bíblia, mas continua dormindo. Na Bíblia não. Na escola, meu neto, um menino muito inteligente, todos eles. Aliás, são 3 que eu tenho, os 3 puxaram o avô. Aí estão os 2 pais. São inteligentes. E o Mauro, filho do Luiz Alberto, um dia ele estava com a Bíblia no celular, é isso? Estava e na aula de religião, ele estava com a Bíblia no celular. Parece que é assim que eu soube. E a professora perguntou: escuta, você não trouxe Bíblia? Todo mundo trouxe Bíblia, só você que não? Nessa aula aqui precisa carregar a Bíblia. E o Mauro, muito inteligente, disse: olha, professora, eu tenho aqui no celular, mas eu não carrego ela no celular, eu carrego ela no meu coração. Foi isso? Carregue a palavra de Deus no teu coração e não te deixa esvaziar. Ah, meu Deus. Um escudo, Deus é proteção, Deus guarda. E depois o Senhor diz ainda: dará graça. Se você não tem graça e Deus está dando, o que é que você quer? Se Deus está dando graça, e você está sem graça, você não tem graça para glorificar a Deus, você não tem graça para dobrar o joelho e clamar ao Senhor, você não tem graça para fazer um jejum, você não tem graça para falar de Jesus para alguém, talvez até lá na escola, no colégio, na faculdade e no emprego até, não quero nem que ele saiba que eu sou crente. Não tem graça. E daí? O Senhor é a graça. O Senhor te dá graça para todo mundo saber que tu é um filho de Deus. Aonde quer que tu estejas, Deus está na tua vida. Ele diz que Ele é. O Senhor dará graça e glória. Não deu glória ainda? Mas Ele está dando, só não usa quem não quer. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Não negará bem algum, nenhum. Se Deus não nega nada, por que você lamenta de não ter recebido? Por que você lamenta de buscar uma coisa e não recebe? Porque Deus prova os corações.
Já falamos isso aqui outro dia. E Deus pode demorar um pouquinho para provar sua fé, seu coração, sua esperança. Deus prova. Mas Ele está pronto a não negar bem algum. Coisa má Ele nega, mas bem nenhum. Aos que andam na retidão. Por que você não recebe? Você está andando na retidão? Eu pergunto para os pastores, por que alguns estão desanimando na congregação? Por que alguns estão pensando em outra denominação, com o mesmo Jesus? Se é com Jesus, não precisa sair do seu lugar. Agora, se é atrás de homem ou atrás de mulher, aí você muda para onde você quiser. Mas aqueles que seguem a Deus e que não tem falta nenhuma, vão sair daqui para quê? Que Deus tenha misericórdia. São 5 itens que eu parei de falar, de comentar, porque não dá mais tempo. Primeiro, Ele nos ilumina. Ele é sol. Segundo, nos protege, porque Ele é escudo. O Senhor nos dará graça. Se você não tem graça para orar, para jejuar, para falar com alguém, para perdoar alguém, para se entender com alguém, para cantar, para tocar, para pregar, não tem graça para nada. Então busca Deus. E também dará glória. Não é que Ele vai te exaltar, mas quem recebe a glória dEle, quem recebe a glória dEle, tem glória para dar. Tem glória para dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode dizer lá na congregação, viu? E não negará bem algum aqueles que andam na retidão. Andar na retidão é andar reto, não é andar torto, nem mancando, que uma hora vai para a esquerda, outra hora vai para a direita. Não, ele vai reto, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu vou parar, que deu 9 horas. Mas vamos ficar de pé. Ô pastor, o senhor não está com medo da Covid? Não. Eu vou perguntar, tem alguém com essa enfermidade aqui? Nós vamos orar agora para o Senhor te libertar dela. Tem alguém com Covid? Não tem ninguém. Está todo mundo com saúde. Então te aproxima daquele que está mais perto e daquela que está mais perto. Dê-lhe um abraço e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebe glória, dá glória. Amém? E eu vou continuar com outros estudos, porque aqui não deu nem para começar. Não tem problema, deu para vocês entenderem. Cinco itens neste versículo,
que é como se fossem os 5 dedos da mão. E eles são fáceis de compreender. E Deus nos promete isso, amém? Glória a Deus. Ô glória. Pastor André, o senhor é o menorzinho, então dá graças a Deus, para Deus falar profundamente com cada um, levar para casa guardando a sua palavra. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade e a vida que concede a cada um de nós neste dia. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por falar conosco através dos louvores e através da Sua poderosa palavra. Senhor Deus, os céus estão abertos nesta noite. A Tua presença é real em nosso meio. Pai amado, os nossos irmãos que estão em casa da mesma forma, sentem a Tua presença. Uma noite de céu aberto, azeite disponível a todos, Senhor amado, que invocam o Teu nome. E se nesta noite, ó Pai amado, houver alguém em nosso meio, ó Deus, que está com as lamparinas se apagando, ó Pai querido, que venha ser nesta noite, ó Pai amado, incendiado, ó Deus, pela Tua glória, pelo Teu Espírito, pelo fogo que queima. Ó Pai querido, desembarca vaso nesta noite e enche do Teu azeite, do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, que esta alegria, ó Deus, estar em Tua casa seja uma alegria contínua. Ó Pai amado, porque a Tua palavra tem poder de levantar o caído. A Tua palavra tem poder de dar vida àquele que está morto. A Tua palavra, meu Pai amado, tem poder de colocar para andar aquele que está paralisado. Ó Deus, se houver alguém paralisado espiritualmente nesta noite, ó Pai amado, que ele venha a ser liberto e comece a marchar na Tua presença, porque a Tua ordem é, Senhor amado, para marchar. A ordem não é para parar, Senhor, a ordem é para seguir em frente. Ó Pai querido, visita irmão nesta noite, visita irmã nesta noite, ó Pai amado, ó Deus, que talvez estão debilitados espiritualmente, ó Pai, mas vem no lugar certo, ó Pai amado, ó Deus, se encher, ó Deus, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Ó Pai querido, visita cada um nesta noite, ó Pai. A nuvem de glória está aqui nesta noite, ó Pai amado, a Tua presença é real nesta noite, ó Pai. Pai querido, a Tua palavra é como um martelo e que esmiuça a penha e é fogo consumidor, ó Pai. Pai amado, se alguma coisa impede, ó Deus Santo, de sentir a Tua presença, ó Pai querido, que ele venha ser renovado agora, pelo poder da Tua palavra. Pai querido, nós Te glorificamos nesta noite. Continua abençoando, ó Pai, o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, na exposição da Tua palavra. Pai querido, e aonde houver vida, Pai amado, nesta noite, Senhor, ó Deus, disposta, ó Pai querido, ser cheio, liberto pelo poder da Tua palavra. Que assim seja, ó Pai, conforme diz o salmista Davi: escondi a Tua palavra no Teu coração, para não pecar contra Ti, ó Pai. E temos a mesma disposição de Daniel, ó Pai, de não se contaminar com as iguarias do rei. Pai amado, abençoa a todos, ó Pai. Pai querido, que esta palavra continue agindo nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, Pai. Ó Deus Santo, Pai amado, nós oramos nesta noite, ó Pai, e lhe agradecemos pela Tua misericórdia e bondade que nos envolve nesta noite. Assim, meu Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo poder da Tua palavra e ter falado conosco. Oramos e lhe agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus e que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? A paz do Senhor e boa noite a todos.